O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, nós entendemos facilmente, a partir da experiência que todos nós temos, quando nos tornamos pais e mães de alguém, que o esforço de educar alguém é o de fazer um segundo movimento. O primeiro movimento, quando nós temos um filho, é de comunicar-lhe parte do nosso corpo. Uma criança é tecida nas suas fibras a partir de metade daquilo que recebeu do pai e da mãe, que no encontro de amor a fez ser alguém. Portanto, todos nós somos filhos desta matéria humana, deste pedaço do nosso pai unido ao pedaço da nossa mãe, que nos fez ser quem nós somos, deu constituição ao nosso corpo. O desafio maior e o maior empreendimento, no entanto, será, tendo dado parte do seu corpo, o pai e a mãe deverá fazer o esforço de toda a vida de dar parte da sua alma. E é isso que nós fazemos quando nós educamos. Educar significa isso. Um pai, uma mãe que põe-se a educar, está partilhando com o seu filho os seus sonhos, os seus valores, os seus ensinamentos, o seu coração, a sua alma. E essa talvez é a empreitada mais difícil, porque educar significa, como a própria palavra diz, não é? Quando nós nos dispomos a educar, não só estamos lançando coisas em direção a alguém, mas a palavra educação vem do latim educere, que é trazer de dentro. O pai e a mãe que ensina tem que ter sempre essa sensibilidade. Não só está tacando coisas e conduzindo o filho ou a filha numa direção, mas está fazendo este esforço de ser reverente àquilo que deve florescer dentro daquela criança. Há momentos em que nós temos que ter a humildade, como pais e como mães,
de perguntarmos ao Senhor o que é que nós devemos colocar de semente no coração dos nossos filhos, mas também temos que ser reverentes para sermos capazes de compreender o que é que está nascendo, o que é que está desabrochando ali, o que é que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente tem que eles são próprios e que escapa ao arbítrio dos pais podar. Este é, sem sombra de dúvida, um dos maiores desafios, este desafio do ensinamento, porque o ensinamento pressupõe diálogo, comunicação. A alma dá parte de si e está disposta a escutar. Pois bem, na Sagrada Escritura, Deus assim se define como um pai que quer conduzir e que é educar o seu povo. Toda a Bíblia é uma grande pedagogia. E a ementa dessa pedagogia, ou a essência dessa pedagogia, é a lei inscrita nos 10 mandamentos. A lei inscrita nos 10 mandamentos, os mandamentos dados a Moisés, os ensinamentos dados no Monte Sinai, são este itinerário que Deus dá aos homens. A lei, portanto, a lei dada no Sinai, é a comunicação que Deus faz do seu coração e da sua voz aos homens. O grande desafio aos homens daquele tempo, aos homens de Israel e a cada um de nós, é entender que a lei de Deus não é uma violência. Que ao ensinar, Deus não está querendo tolir a nossa liberdade, colocar-nos dentro de um quadrado, mas ao contrário, dar-nos e conceder-nos a máxima liberdade. Por isso, os mandamentos do Senhor, aquilo que está delineado nos 10 mandamentos, tem que ser entendido não só como algo que deve convencer a nossa cabeça, porque não raro na nossa vida nós estamos até convencidos na nossa cabeça de que devemos fazer isso e não aquilo, mas nos falta a força para caminhar na direção correta. Antes de tudo, a lei do Senhor Deus deveria ser recebida e apreciada por Israel e por cada um de nós, como sendo um convite de Deus a vivermos com Ele uma experiência. Trata-se não só de um conhecimento lógico e racional, mas trata-se, antes de tudo, de uma partilha, onde Deus nos concede os seus mandamentos e, ao reconhecê-los, ao escutá-los, nós percebemos que não são externos, mas que correspondem à nossa natureza. Nós somos feitos para nos comportar conforme esses mandamentos e esses ensinamentos. E se nós vamos na direção contrária, nós nos viramos do avesso. E só é possível ser fiel à lei de Deus e enxergar o seu valor quando nós compreendemos que estes mandamentos correspondem à nossa natureza e que estão inscritos no nosso coração. E cada um de nós poderia pegar cada um dos 10 mandamentos do Decálogo, nos mandamentos que falam sobre Deus ou nos mandamentos que nos convidam a perceber uns aos outros e ver como é tão necessário ser fiel a eles. Pensemos no primeiro dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e honrá-lo. Por mais que em algum momento da nossa vida nós tenhamos uma rebeldia contra Deus e não queiramos mais escutá-lo e cumprir a sua vontade, nós nos enganamos se imaginamos que estamos mais livres. Nós, como seres humanos, quando colocamos Deus de lado, tendemos a nos prostrar diante de outras coisas. Se não for Deus o foco da nossa existência, se em tudo que nós fazemos nós não o buscamos, nós tenderemos a colocar outros deuses. O nosso Deus será um carro, será um trabalho, o nosso Deus será a vontade de postar a melhor foto, o nosso Deus será a nossa vontade e assim estaremos virados do avesso. Se nós não estamos profundamente convencidos de que não podemos roubar uns aos outros, nós terminamos colocando todos que convivem conosco à mercê do nosso desejo. Todos nós já tivemos a experiência de conviver com alguém que nos rouba a paz. E é por isso que um dos mandamentos é não furtar. Quantas vezes nós convivemos com alguém e nós somos essa pessoa que com a nossa palavra furtamos aquilo que é do outro. A falta de um bom dia, a falta de um gesto de gentileza, de um ato de perdão, furta ao outro que convive conosco a sua paz. Quantas vezes nós, com a nossa maledicência e com a nossa murmuração, não somos homicidas?
O 5º mandamento da lei de Deus é: não cometerás homicídio. Quantas vezes nós, por aquilo que dizemos ou por aquilo que não fazemos, sequestramos a vida de quem convive conosco. Por isso, percebam, os mandamentos de Deus não são um peso, mas são um convite a nós colocarmos determinados freios em nós que são absolutamente importantes para que nós não sejamos violentos uns com os outros. Porque algo aconteceu dentro de nós, e é isso que nós chamamos pecado, que nós temos uma tendência enorme a reportarmos tudo a nós mesmos. Como assim se diz no ditado, temos a ilusão de que temos um rei e uma rainha na nossa barriga e queremos que todo mundo referende à nossa vontade. E queremos que o universo se converta aos nossos prazeres e às nossas expectativas. É sobre isso que fará a leitura de hoje, a redescoberta da lei. E no primeiro versículo, que aqui não está presente, mas que é anterior à leitura, se diz que todo o povo coloca-se junto como um só homem para escutar a lei de Deus. Esta é a força da lei de Deus e dos ensinamentos de Deus. Na medida em que a palavra do Senhor passa a fazer sentido no nosso coração, na medida em que nós entendemos que os mandamentos de Deus nos ajudam a viver melhor, o nosso coração torna-se um. Porque as preocupações deste mundo, e nós, quando vamos nos dilacerando pelas nossas ansiedades e pelas nossas vontades, o nosso coração se divide. Nós nos dividimos de nós mesmos, nos separamos de Deus e nos dividimos uns dos outros. Quando não somos capazes de reverenciar o sagrado que mora no outro, quando não somos capazes de sermos gentis, quando cobiçamos aquilo que é do outro, a gente vai se dividindo. Os bens, inclusive, deste mundo arrastam sobre nós essa dura condenação. Eles não podem pertencer a todos ao mesmo tempo. E é por isso que uma família pode se dividir por herança. Quando um irmão furta aquilo que é do outro. Não furtarás é o mandamento da lei de Deus, porque quando nós furtamos, o nosso coração se divide. Mas a obediência à lei de Deus causa a união. A verdade contida na lei de Deus traz paz ao nosso coração e nos restaura. E lá onde nós encontramos bens espirituais, e o principal bem espiritual que nós temos delineado no Antigo Testamento é a lei de Deus e os mandamentos de Deus, o nosso coração se restaura, se refaz, o nosso coração une-se a si mesmo e nós não nos encontramos mais divididos. A lei do Senhor Deus, cantávamos no Salmo, é uma lei que é perfeita, é uma lei cuja verdade não se dissolve. A palavra de Deus traz ao nosso coração uma verdade que não se dissolve. Os bens deste mundo, as nossas preocupações, os nossos desejos, as nossas ilusões, os nossos julgamentos, tudo se dissolve. Toda a solidez humana se dissolve no ar, passa como o vento, mas a lei do Senhor Deus permanece para sempre. Poderíamos assim comparar, não é? Quando nós queremos chegar a alguma direção, a gente coloca no Waze o endereço e sabe que vai chegar lá. A lei do Senhor Deus deve ser isso para nós. Lâmpada para os nossos pés, nós cantávamos, os mandamentos do Senhor são brilhantes, para os olhos uma luz. Todos os dias nós devemos nos arriscar a fazer essa experiência de deixar que a palavra do Senhor, que aquilo que o Senhor diz e que deve tocar profundamente o nosso coração, seja luz para os nossos olhos e luz para os nossos pés. Haverá sempre uma palavra de Deus a trazer esperança ao nosso coração. Haverá sempre uma palavra de Deus a nos ajudar a ser um esposo, uma esposa melhor. Haverá sempre uma palavra de Deus a nos ajudar a educar os nossos filhos. Haverá sempre uma palavra de Deus a nos dar discernimento sobre os nossos negócios. Mas é preciso deixar que Ele, com a sua palavra, seja luz aos nossos olhos e lâmpada para os nossos passos. Porque, irmãos e irmãs, se nós quisermos ser luz para nós mesmos e guiarmos nossa vida segundo somente a nossa vontade, nós terminamos com a testa no muro, porque perdemos a nossa orientação e nos direcionamos em caminhos errados. E quando nós nos encaminhamos na direção errada, que não é a direção da palavra e da lei de Deus, nós nos perdemos de nós, de quem convive conosco, e nos perdemos de Deus.
E quem quer que perca a sua vida, sofrerá muito para a encontrar. Nos arrisquemos a apreciar a lei de Deus. Os vossos mandamentos, diz a Sagrada Escritura, são mais doces do que o mel. A palavra de Deus, a experiência de Deus deve tornar-se saborosa na nossa existência, de modo que nós não enxerguemos as leis de Deus como uma proibição. Repito, mas agradar o Senhor, buscar o Senhor seja a nossa satisfação. Porque também volto a dizer, se nós não repousarmos no Senhor, se nós não seguirmos os seus caminhos, o nosso coração nunca estará satisfeito, nunca estará inquieto. A vossa lei, diz o Salmo 18, vale mais do que os tesouros deste mundo, porque qualquer tesouro deste mundo, se for conquistado e nos fizer esquecer da palavra de Deus, terminará nos sequestrando de nós mesmos. E quero terminar dizendo, com o movimento que é feito da primeira leitura até o Evangelho. Como dizia todo o Antigo Testamento, é este esforço de Deus de traduzir aos homens o seu ensinamento e a sua palavra. Mas nós, como seres humanos, somos frágeis e fechamos o nosso ouvido. E é por isso que nós escutamos no Evangelho. A palavra de Deus, na sua insistência, torna-se carne em Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer, quem é este Deus que das alturas nos dá ordens? Quem é este Deus que quer nos orientar, sendo distante de nós? O que é que Ele entende da nossa vida? O que é que Ele entende de ser gente para nos poder dar a direção nessa, sendo a esquerda e não a direita, ou sendo a direita e não a esquerda? Pois bem, o próprio Cristo vem Ele mesmo fazer da sua vida uma demonstração de que vale a pena obedecer a Deus, de que vale a pena ter o coração aberto para Deus. Cristo é a palavra encarnada, o ensinamento que torna-se carne e vem para nos tocar, e vem para nos alcançar com o coração humano. E assim se diz no Evangelho que nós acabamos de escutar, aqueles que permitem a palavra que é o próprio Cristo fazer morada no seu coração, têm a capacidade de ser curado das suas cegueiras, têm a capacidade de arranjar força para continuar seguindo, porque é o Cristo quem nos ajuda a deixar de ser mancos e de sermos coxos. Às vezes nós perdemos no caminho porque não permitimos que a palavra de Deus seja a força a nos curar das nossas enfermidades. Nos arrisquemos, irmãos e irmãs, a fazer esta experiência da sinagoga de Nazaré, a deixar que a palavra de Cristo, que o ensinamento de Cristo, que a pessoa do próprio Cristo nos convença a partir de dentro e a partir do segredo do nosso coração. E a experiência que nós fazemos dele, da graça que é dele, nos dará a certeza de que nós não precisamos de mais nada ou não precisamos de outra coisa, a não ser confiarmos em Deus e nos deixarmos alcançar por Deus e pela sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,